Salve, salve amigos! Vamos hoje com mais uma dica para você, concurseiro de todo o Brasil, ajudá-los aí a passar em qualquer concurso público que você tente realizar este ano, beleza? Meus queridos, a dica de hoje para você passar em concurso público, um tema que cai bastante, que está dentro das provas da Fundação Carlos Chagas, principalmente, para quem vai fazer prova deve ser esse ano, é o tema regra de 3 composta, beleza? Então esse tema ele é abrangente, tem diferentes maneiras de resolvê-la, mas dentre elas o meio mais coerente, que serve para todas as questões de regra de 3 composta que você pegar pela frente e seja o tamanho dela, você consegue resolver. É o meio que nós vamos aprender hoje. Vem comigo aqui, pessoal. Aqui eu tenho uma questão da Fundação Carlos Chagas que caiu para técnico administrativo, nível médio. Veja só, a questão diz o seguinte: o trabalho de varrição de 6.000 metros quadrados de calçada é feita por 18 varredores, trabalhando 5 horas por dia. Então veja, o que é uma regra de 3? Ela relaciona grandezas. Então a primeira coisa para você resolver qualquer questão de regra de 3, você observar quais são as grandezas que estão sendo relacionadas e retirá-las de forma organizada. Então veja só, pessoal, quais são as grandezas? A área de varredura, que é 6.000 metros quadrados, a quantidade de trabalhadores que varrerão essa área, que são 18, na questão menciona, e as horas por dia que cada um deles trabalha, que é 5 horas por dia. Então observe que de forma organizada eu mantenho todas as grandezas aí que estão mencionadas no problema. Vamos continuar. Mantendo-se as mesmas proporções, 15 varredores varrerão 7.500 metros quadrados de área, trabalhando por dia o tempo de, e aí ele mostra aí o tempo, o tempo em horas por dia que eles vão levar. Presta atenção, pessoal, olha só, ele fala agora, para varrer 7.500 metros quadrados, 15 varredores precisarão trabalhar quantas horas por dia? Muito bem, pessoal, primeiro passo, antes de aplicar a metodologia matemática, multiplicação, divisão, nós temos que obrigatoriamente saber qual é a grandeza direta, qual é a grandeza inversa. E de que maneira nós vamos conseguir fazer isso? Presta atenção, pessoal. Nós vamos analisar como se fosse regra de 3 simples. Essa é a dica fundamental. É você não analisar todas as grandezas de uma vez, senão o risco de você errar ele é muito grande. Então sabe qual é a dica? É resolver a regra de 3 composta, analisar as grandezas como se fosse regra de 3 simples, como se fosse apenas 2 grandezas. Regra de 3 simples envolve apenas 2 grandezas, composta 3 ou mais. Então veja só, pessoal, como é que parte a nossa análise? Fundamenta-se assim, pessoal. Quando nós tivermos o mesmo sinal, essa é a dica, tá? Quando nós tivermos o mesmo sinal, por exemplo, mais e mais, ou então menos e menos, vai indicar para a gente grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque isso indica que as duas estão crescendo na mesma proporção ou decrescendo na mesma proporção. Então já sabe, grave para mim aí, sinais iguais, grandezas diretamente proporcionais. Já se os sinais são contrários, por exemplo, mais e menos ou menos e mais, isso garante que as grandezas são inversamente proporcionais, caminhos inversos, direções inversas. Uma está aumentando e a outra está diminuindo, tranquilo? Agora vamos lá, então vamos relacionar. Lembrando, por este método aplicado, nós não definimos a grandeza onde está o x. Nós só definimos as outras grandezas, porque é elas que nós vamos analisar se é direta ou inversamente proporcional. Veja só. Olha só, como é que você analisa? Você esquece a existência de uma grandeza e analisa os pares, como se fosse regra de 3 simples. Olha só, 18 trabalhadores conseguirão fazer um serviço trabalhando 5 horas por dia. Agora nós temos 15 trabalhadores, ou seja, nós temos menos trabalhadores, pessoal. Menos pessoas para varrer a rua. Se você tem menos trabalhadores, então eles precisarão trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Essa é a pergunta. E a resposta é mais, né? Eles vão precisar trabalhar mais horas por dia para fazer o mesmo serviço. Logo, menos e mais, essa grandeza é inversamente proporcional. Não trabalhamos mais com o sistema de setas, viu? Está na moda agora você simplesmente chamar aqui de I inversa. Quem é inversa recebe o izinho, tranquilo? Vamos para outra grandeza, olha só. Área e vamos relacionar com a grandeza do x. Você agora vai esquecer a grandeza que você acabou de relacionar. Veja só, 6.000 metros quadrados de área, conseguimos trabalhar, executar um serviço nela em 5 horas de serviço. Bom, agora 7.500 metros quadrados de área, nós temos mais área. Então perceba aqui,
Se eu tenho mais área, nós temos mais área, eu preciso trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia, preciso trabalhar mais horas por dia. Então perceba agora sinais iguais, mais e mais, quer dizer que se aumentou a área, aumenta a quantidade de horas de forma proporcional. Então nesse caso, sinais iguais, esta aqui é diretamente proporcional. Então a dica para você é o seguinte, ó, observa que a grandeza do x eu não mexo, eu não digo se ela é direta ou se é inversa, não posso mexer com o x. Olha só, quem recebeu, somente quem recebeu o i, que você inverte os valores para poder fazer a conta. Então veja, não recebeu i, esse aqui é o d, então não faça inversão. Continua 6.000 dividido por 7.500. Agora que nós vamos para o método matemático. Passou pela análise método matemático. Olha, recebeu o izinho, então eu tenho que inverter o 18 com o 15. O 15 vai subir e o 18 desce. E a grandeza do x eu não mexo. Continua 5 em cima e x embaixo. Nesse método, jamais você mexe onde está o x. E agora o método é o seguinte, pessoal, para facilitar a nossa vida, o método prático é, você faz um círculo onde está o x, a variável, e faz dois traços na direção do x, um na vertical e o outro na horizontal. Veja só, então traço na vertical, traço na horizontal. Perfeito. Agora funciona assim, o x é o nosso alvo, então o x vai ser igual. Veja, como ele é o alvo, gente, ele fica no centro das atenções. Quem o alvo alcançou, quem está na linha do x, vai ser multiplicado em cima. Então veja, vamos multiplicar 7.500 vezes 18 vezes 5, que é quem estava em cima da linha do x. Beleza? Quem o alvo não alcançou, que é 6.015, fica dividindo embaixo. Então aqui embaixo vai ficar 6.000 vezes 15. Beleza? Ó, podemos cancelar de cara já dois zeros. Os dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Assim vai ficar melhor a nossa vida. Além de você cancelar, minha gente, nós vamos tentar simplificar o máximo possível. Essa é a dica. Por exemplo, o 15 eu sei que é 3 vezes 5. Então vá simplificando os problemas que a conta fica menor. Então veja, 15 ele é na verdade 3 vezes 5. E assim eu já cancelo 5 com 5. E assim eu cancelo 18 por 3, que dá 6. Então nós ficamos, na verdade, simplificando todo mundo, ficamos com 75 vezes 6 dividido por 60. Ficou apenas 60 embaixo. Bom, 60, gente, 60 é 6 vezes 10. Então nós matamos aqui o problema. 60 é 6 vezes 10. Cancela 6 com 6, ficamos com 75 dividido por 10, que é igual a 7,5 horas. Muito bem, só que 7,5 horas, vamos ter que trabalhar com horas e minutos. 7,5 horas, 7 horas e meia. Muito bem, meia hora é 30 minutos. Então a resposta correta é 7 horas e 30 minutos. Esse não foi problema pra gente. Então nós temos a resposta, pessoal, a alternativa correta é a letra D de dado, 7 horas e 30 minutos. Então esse é o método para solucionar todos os problemas de regra de três composta. Valeu, pessoal, agradeço, não esquece de dar o seu like, curtir a nossa página e também se inscrever no nosso canal. Grande abraço e até a próxima, fiquem com Deus.